Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó divina vontade, reina na minha vontade. Una a minha voz à tua voz, o meu coração ao teu coração, a minha oração à tua oração eterna. Por meio do teu Fiat onipotente, coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão, ofereço-te a minha pequenez, fundida à tua divina vontade. Como súplica de amor, reparação e salvação, peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo, crucificado. Recebe os méritos infinitos de sua paixão, em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado, forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, sopra em cada alma e inflama o mundo com o fogo do seu fiat divino. Amém. Continuando então a leitura do livro, o livro do céu, nós estamos no capítulo 7, é o livro 7 e o capítulo é o 56, 18 de outubro de 1906. As obras que mais agradam a Jesus são as obras ocultas. Encontrando-me em meu habitual estado, depois de ter feito esperar muito, veio, e o bendito Jesus me disse: Minha filha, as obras que mais me agradam são as obras ocultas, porque isentas de qualquer espírito humano contém tanto valor nelas, que eu as tenho como as coisas mais excelentes dentro de meu coração. Tanto que confrontadas 1000 obras externas e públicas a uma obra interna e oculta, as 1000 externas ficam por debaixo da obra interna, porque nas obras externas o espírito humano toma sempre a sua parte. Capítulo 57. 20 de outubro de 1906. Jesus lamenta o estado de seus ministros. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me dentro de uma igreja, na qual havia muita gente assistindo às funções sagradas. Naquele momento parecia que, por autoridade do governo, entravam outras pessoas a profanar o lugar santo. Quem dançava, quem violava, quem punha as mãos no Santíssimo e nos sacerdotes. Ao ver isto, eu chorava e rogava, dizendo ao Senhor: não permitas que cheguem a isto, a profanar vossos templos sagrados, porque quem sabe quantos castigos tremendos descarregará sobre tuas criaturas por horrendos pecados. Enquanto dizia isto, Jesus disse-me: Minha filha, por causa de todos estes enormes delitos, foram os pecados dos sacerdotes, porque um pecado é causa e castigo de fazer cair em outros pecados. Primeiro, eles profanaram-no ocultamente, o meu santo templo, com as missas sacrílegas, com misturar os atos impuros na administração dos sacramentos, e chegaram sob o aspecto de coisas santas não só a profanar os meus templos de pedra, mas a profanar e a violentar meus templos vivos, que são as almas, e a profanar o meu mesmo corpo. De tudo isso, os leigos tiveram um indício, e não vendo neles a luz necessária para o seu caminho, aliás, não encontraram nada neles senão trevas, tão obscurecidas que perderam a bela luz da fé. E sem luz, não é de admirar que cheguem a tão graves excessos. Por isso reza pelos sacerdotes, a fim de que sejam luz nos povos, para que, renascendo a luz, os leigos possam adquirir a vida e ver os erros que cometem, e vendo-os terão horror de cometer estes graves excessos, que serão causa de graves castigos. Capítulo 58.
23 de outubro de 1906. Como nestes tempos tudo é afeminado. Encontrando-me em meu habitual estado, por pouco tempo veio meu adorável Jesus, e todo oprimido e aflito, quis derramar em mim suas amarguras, e depois me disse: minha filha, são tais as amarguras que me dão as criaturas, que não posso contê-las. Por isso quis compartilhá-las. Nestes tempos tudo é afeminado. Os mesmos sacerdotes parecem ter perdido o caráter masculino e adquirido o caráter feminino. Assim que raramente se encontra um sacerdote varonil, e o resto todos afeminados. Ah, em que estado deplorável se encontra a pobre humanidade. Disse isto, desapareceu. Eu mesma não compreendo o significado disto, mas a obediência quis que a escrevesse. Capítulo 59. 25 de outubro de 1906. A graça para quem a recebe é luz, e para quem não é fogo. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, e parecia que havia algumas pessoas que me queriam crucificar, e enquanto me estendiam sobre a cruz, via a Nosso Senhor dentro de mim, e conforme me estendia eu, assim se estendia ele. Assim que em minhas mãos estavam suas mãos, e o prego transpassava minhas mãos e suas mãos. Assim que eu, sofria ele. Era tal a dor que esses cravos despontados nos davam, que me sentia morrer, mas que doce morrer junto com Jesus. Só temia a não morrer. Agora, enquanto essas pessoas preparavam para me crucificar os pés, Jesus saiu de dentro de mim e se punha diante de mim. E meus sofrimentos tomavam como forma de luz e se punham diante do Senhor, como em ato de adoração. E depois disto me disse: minha filha, a graça para quem a recebe é luz, é caminho, é alimento, é força, é consolo. Para quem não a recebe, além de que não encontra luz e se sente faltar o caminho sob seus pés, como permanece em jejum, fica sem força. E a graça se converte em fogo e castigo. Enquanto isso dizia, de sua mão saía uma torrente de luz que descia sobre as criaturas, e esta luz para quem ficava como luz, e para quem como fogo. Capítulo 60. 28 de outubro de 1906. Tudo que é luz vem de Deus. Tendo recebido a comunhão, encontrava-me dentro de uma grande luz. Era o mesmo Jesus, o qual me disse: minha filha, tudo que é luz, tudo é meu. Nada é da criatura. Acontece como uma pessoa que se encontra investida pelos raios do sol. Se quisesse atribuir a si mesma a luz que goza, seria uma tola e sem cérebro. A única coisa que poderia fazer é isto: que a pessoa, em vez de gozar a luz do sol, poderia dizer: eu quero caminhar à sombra, e retirar-se da luz, e a mesma, retirando-se de minha luz, fica em trevas, e as trevas não podem produzir outra coisa que mal. Capítulo 61. 31 de outubro de 1906. Como a alma, por cada sofrimento, adquire um reino de mais em si mesma. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus e somente me disse: minha filha, cada sofrimento que a alma padece é um domínio demais que adquire de si mesma, porque a paciência no sofrer é regime, e regendo-se a si mesma, quanto mais sofre, tantos domínios demais adquire. E não faz outra coisa que ampliar e engrandecer o seu reino do céu, adquirindo riquezas imensas para a vida eterna. Assim, cada coisa que você sofre, você deve levar em conta que você adquire um reino a mais em sua alma, isto é, um reino de graça correspondente a um reino de virtude e de glória. Número 62. 6 de novembro de 1906.
a fé e a esperança na alma que vive no divino querer. Enquanto estava a rezar, e segundo o meu costume, o que faço é como se estivesse a fazer com Nosso Senhor e com as suas próprias intenções. Assim estava a recitar o credo, e não prestando atenção, dizia que procurava ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades e para impedir que todos tivessem o dom da fé. E para impedir que todos tivessem o dom da fé. Enquanto eu estava nisso, foi movido dentro de mim e me disse: Você está errada. Eu não tinha nem fé, nem esperança, eu não poderia tê-los, porque eu era o mesmo Deus, eu era apenas amor. Ao ouvir amor, agradava-me tanto o poder chegar a ser só amor, que não pondo atenção, disse outro disparate, isto é, meu Senhor, também eu gostaria de ser como tu, todo o amor e nada mais. E ele acrescentou: Esta é a minha ideia. Por isso, vou te falando frequentemente da perfeita resignação, porque vivendo de meu querer, a alma adquire o amor mais heróico e chega a me amar com o mesmo amor e se converte toda em amor. E tornando-se toda amor, está continuamente em contato comigo, assim que está comigo, em mim e por mim, faz tudo o que eu quero, não se move, nem deseja outra coisa que o meu querer, no qual está encerrado todo o amor do Eterno. E onde fica ela encerrada, e vivendo deste modo, a alma chega quase a perder a fé e a esperança, porque chegando a viver no querer divino, a alma não se sente mais em contato da fé e da esperança, pois se vive só do querer. Que coisa deve crer se o encontrou e faz dele o seu caminho? E o que deve esperar se já o possui vivendo não fora de Deus, mas em Deus? Por isso, a verdadeira e perfeita resignação é o selo da segurança predestinação, da segura predestinação e a certeza da posse de Deus que a alma adquire. Você entendeu? Pense bem. Eu fiquei como arrebatada e disse entre mim: Mas é possível chegar a isso? E quase hesitei, dizendo: Talvez tenha querido me impor uma tentação para ver o que faço eu e dar-me ocasião de dizer mais absurdos e fazer-me ver até onde chega a minha soberba. Sem embargo, creio que é bom dizer algum disparate, porque ao menos se lhe obriga a dizer alguma coisa e se tem o bem de ouvir a sua voz, o que faz voltar da morte à vida. E eu pensei de outro disparate, e eu pensei que outro disparate poderia dizer. Enquanto eu estava nisso, ele se moveu novamente e replicado: Você quer me tentar, não eu. E além disso, deixa de duvidar das minhas verdades. E fez silêncio. Eu me sentia confusa e ia pensando no que me havia dito, mas quem pode dizer tudo? São coisas que não me podem expressar. Número 63. 9 de novembro de 1906. Efeitos de meditar sempre a paixão. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando na paixão de Nosso Senhor, e enquanto fazia isto, veio e disse-me: Minha filha, é-me tão querido quem sempre vai pensando em minha paixão e sente desagrado e me compadece, que me sinto como retribuído por tudo o que sofri no curso de minha paixão. E a alma, ruminando-a sempre, venha formar um alimento contínuo no qual há tantos condimentos e sabores diferentes que produzem diversos efeitos. Então, se no curso da minha paixão me derem correntes e cordas para me amarrar, a alma me desamarra e me dá a liberdade. Aqueles que me desprezam, me cuspiram e me desonraram, ela me aprecia, me limpa dessas guspadeiras e me honra. Aqueles que me despiram e me açoitaram, ela me curou e me viu. Aqueles que me coroaram de espinhos,
tratando-me como rei de zombaria, amargaram minha boca como fel e me crucificaram. A alma, ruminando todas as minhas penas, me coroa de glória e me honra como um rei. Me enche a boca de doçura, me dando o alimento mais requintado, como é a lembrança de minhas mesmas obras. E despregando-me da cruz, me faz ressuscitar em meu coração, dando-lhe eu por recompensa. Cada vez que faz isto, uma nova vida de graça, assim que ela é meu alimento, e eu me faço seu alimento contínuo. Então, a coisa que mais me agrada é que a alma pense sempre em minha paixão. Nesse trecho, a Luísa está falando, e Jesus também está dando uma orientação para que seja lido às 24 horas da paixão do livro, As 24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, um livro maravilhoso. Se você que está nos ouvindo puder adquirir, ele é muito incrível, é muito maravilhoso para a gente perceber tudo que Jesus fez por nós. Capítulo 64, 12 de novembro de 1906. A alma dá a Jesus a habitação no tempo, e ele dá a alma na eternidade. Continuando meu habitual estado, estava dizendo ao bendito Jesus: ó, quanto gostaria de te amar para ser mais amada por ti. E ele dentro de mim me disse: amo-te tanto que nunca te deixo e habito em ti continuamente. E eu, obrigado por sua bondade de habitar em mim, mas não estou tão contente. Estaria mais contente e me sentiria mais segura se eu pudesse habitar em ti. E ele: ah, minha filha, no tempo tu me darás habitação a mim, na eternidade eu te darei a ti. E deves estar contente e segura, porque aquele que habita em ti tem poder para manter consolidada e livre de todo perigo seu quarto. Capítulo 65, 14 de novembro de 1906. A cruz alarga os limites do reino do céu. Oh, quanto esperei e sofri por sua privação! Então, depois de muito esperar, por breves instantes, fez-se ver e me disse: minha filha, se a perfeita resignação, aqui resignação é o mesmo que submissão, é o mesmo que aceitar. Então, minha filha, se a perfeita resignação é o sinal certo e seguro da predestinação, a cruz alarga os limites do céu, do reino do céu, e como relâmpago desapareceu. Número 66, 16 de novembro de 1906. Diferença que há entre as ofensas dos religiosos e a dos leigos. Encontrando-me fora de mim mesma, via as muitas ofensas que os sacerdotes e as pessoas religiosas cometem, e o grande desagrado que o bendito Jesus sentia por elas. Então, eu, surpresa, disse: doce vida minha, é verdade que as pessoas religiosas te ofendem, mas a mim me parece que os leigos te ofendem mais. Não obstante, mostra mais desgosto pelas ofensas daquelas e pelas destes. Parece que é todo olhos para olhar tudo o que fazem os primeiros, e aparentas não ver o que fazem os segundos. E ele: ah, minha filha, tu não podes compreender a diferença que há entre as ofensas dos religiosos e a dos leigos. Por isso te surpreendes. Os religiosos declararam pertencer-me, amar-me e servir-me, e eu confiei-lhes os tesouros da minha graça, e as outras os tesouros dos sacramentos, como é o caso dos sacerdotes. Agora, fingindo no exterior que me pertencem, em seu interior, se é necessário, estão longe de mim, aparentam me amar e me servir, em troca, me ofendem e se servem das coisas santas para servir às suas paixões. Por isso sou todo olhos para não deixá-los desperdiçar meus dons, meus agradecimentos, mas apesar de minhas penúrias,
de minhas prêmuras chegam a esbanjar meus dons até naquelas mesmas coisas externas, que as quais externamente parece que me estão glorificando. Esta é a ofensa tão grave que, se você pudesse estendê-la, morreria de aflição. Se você pudesse entendê-la, morreria de aflição. Em troca, os leigos declaram não me pertencer, não me conhecer e não querer servir. E esta é a primeira coisa, que estão livres do espírito da hipocrisia. A coisa que mais me desagrada por isso, havendo-se eles declarado, não lhes pude confiar os meus dons. Embora a graça os exorte e lhes faça a guerra, mas não se doou porque não a querem. Acontece que um rei que combateu para libertar os povos da escravidão, da qual eram tidos por outros reis, à força de sangue conseguiu libertar uma parte desses povos e os pôs sob o seu domínio, provendo-os de tudo, e, se necessário, fazendo-os habitar o mesmo quarto. Agora, de quem se desagradaria mais se o ofendessem daqueles povos e ficaram distantes dele, e também queria libertar, ou daqueles que vivem com ele? Capítulo 67, 18 de novembro de 1906. As obras sem espírito interior e sem reta intenção envaidecem a alma. Encontrando-me no meu estado habitual, como uma sombra vi o bendito Jesus e só me disse: minha filha, se um alimento se pudesse separar a substância e uma pessoa o comesse, valeria nada, mas bem serviria para inflar seu estômago. Assim são as obras sem espírito interior e sem reta intenção, vazias de substância divina, valem nada e servem só para inflar a pessoa, assim que recebe mais dano que bem. Capítulo 68. 20 de novembro de 1906. A obediência comunica à alma a força divina. Continua meu pobre estado, cheio de amarguras, mas de paz, pelas quase contínuas privações que sofro. Então, como relâmpago, ouvi e dizendo-me: minha filha, a obediência é um muro irremovível, e tal volta a alma. E não só isto, senão que para ser irremovível é necessário ser forte, robusto, e a obediência comunica a força divina, de modo que todas as coisas, ante a força divina que a alma tem, ficam fracos. Assim que ela pode remover tudo, mas a ela não pode remover nenhum. E desapareceu. Capítulo 69. 28 de novembro de 1906. O bem de dirigir juntamente com Jesus. Continuando o meu pobre estado, assim que vi o meu bendito Jesus, parecia que tudo se transformava em mim, de modo que, se eu respirava, sentia o seu fôlego no meu, se eu movia um braço, sentia mover o seu no meu, e assim por diante. Enquanto isso, ele me disse: filha amada minha, veja em que estreita união estou eu contigo, assim te quero a ti, toda estreitada e apertada comigo. E isto não creias que o deves fazer só quando sofres ou rezas, mas sempre, sempre. Se te mexes, se respiras, se trabalhas, se comes, se dormes, tudo. Deves fazer como se fizesse na minha humanidade, e saísse de mim teu agir, de modo que não deveria ser tu outra coisa que a casca, e rasga a casca da tua obra, se deveria encontrar o fruto da obra divina. E isto deves fazer em favor de toda a humanidade, de modo que a minha humanidade se deve encontrar como vivente no meio das criaturas, porque fazendo tu tudo, mesmo as ações mais indiferentes com esta intenção de receber de mim a vida, tua ação adquire o mérito da minha humanidade, porque sendo eu homem e Deus, em meu respiro, continha os respiros de todos,
os movimentos, as ações, os pensamentos, tudo continha em mim. Assim que os santificava e divinizava, os reparava. Por isso, fazendo tudo com a intenção de receber de mim teu obrar, também tu virás a abraçar e a conter todas as criaturas em ti, e teu obrar se difundirá para bem de todos, assim que, embora os demais não me deem nada, eu tomarei tudo de ti. Parece que estou dizendo disparates. São coisas íntimas e não sei dizê-las bem. Queria escrevê-las como as tenho na mente, mas não posso. Parece-me que tomo uma gota de luz e centenas me escapam. Teria sido melhor calar-me, mas tudo seja para a glória de Deus. Capítulo 70. 3 de dezembro de 1906. A doçura e a paz na alma. Não vindo o bendito Jesus, sentia grande amargura, não só, mas como um choque em meu interior que me deixava quase inquieta. Ó Deus, que pena! Que comparada a todas as outras penas, estas não são outra coisa que sombras, mas bem são refrigério. É somente a tua privação a que deve dar-se o nome de pena. Agora, enquanto eu delirava, ele saiu de dentro de mim e disse: O que você tem? Acalma-te, acalma-te. Aqui estou. Não só estou contigo, mas em ti. Além disso, não quero este ânimo inquieto. Tudo deve ser doçura e paz em ti, de maneira que se possa dizer de ti o que se diz de mim, que não escorre de mim outra coisa que mel e leite, figurando o mel a doçura e o leite a paz. Eu estou tão cheio e empapado destes que escorregam de meus olhos, de minha boca e em todo o meu agir. E se tu não és assim, eu me sinto desonrado por ti, porque enquanto habita aquele que é todo paz e doçura, tu não me honras, mostrando ainda que fosse a mais mínima sombra de um ânimo zangado e inquieto. Eu amo tanto esta doçura e paz que, apesar de se tratar de coisas grandes de minha honra e glória, não quero, não aprovo, jamais aqueles modos zangados, violentos, fogosos, mas aqueles modos doces, pacíficos, porque só a doçura é aquela que, como não se podem soltar, é como o breu que se cola e não se podem libertar. Eu sou obrigado a dizer: nesta alma está o dedo de Deus. E além disso, se eu não gostar do modo zangado, nem as criaturas vão gostar. Um que fala, que ainda trata coisas de Deus de maneira não doce e pacífica, é sinal de que não tem suas paixões ordenadas. E que não tem a si mesmo ordenado, não pode ordenar os outros. Por isso, seja atenta, e tudo que não seja doçura e paz, se não quiser me desonrar. Capítulo 71. 6 de dezembro de 1906. Jesus esconde-se para ver que coisa faz a alma. Continuando o estado de quase total privação, em que no máximo como um relâmpago ou como uma sombra se faz ver, dizia em meu interior: Vida de minha vida, por que não vem? Oh, como você ficou cruel comigo, como se endureceu teu coração, que chagas e não me escutar. Onde estão tuas promessas? Onde teu amor? Se me deixas desamparada no abismo de minhas misérias? Mas prometeste nunca me deixar. Disseste que me amavas muito e agora? Você mesmo me deixa. Que pela constância se conhece se alguém te ama de verdade, e se não há constância, não se pode fazer nenhum cálculo sobre este amor. E queres isso de mim, que não formo a tua vida, e tu que és minha vida, negas-me? Mas quem pode dizer todas as minhas loucuras? Alongar-me-ia demasiado. Enquanto eu estava nisso, ele se moveu dentro de mim e, colocando o seu braço em ato de me segurar, ele me disse: Eu estou em você, e eu me escondo mais em você para ver o que você faz. Não faltei em nada, nem às promessas, nem ao amor, nem à constância. Se tu o fazes de modo imperfeito, eu o faço na plenitude da perfeição para contigo.
e desapareceu. Jesus é muito maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Virgem Maria. Obrigada, meu anjo da guarda. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.